Boa tarde, meninas. Gente, estamos iniciando, né? Na verdade, vocês iniciaram ontem, mas aula de português hoje, né? A minha primeira aula da semana. Já desejo a vocês uma ótima semana, tá certo? Que essa semana venha a ser uma semana tranquila, abençoada nas nossas vidas, tá bom? Como vocês já devem saber, gente, sexta-feira não tem aula, tá bom? Não haverá planejamento dos professores e também um feriado municipal. Por esse motivo, não haverá aula nessa sexta-feira, tá certo? A semana se encerra mais cedo, né? Se encerra quinta-feira, aí na sexta-feira, feriado, tá bom? Segunda-feira voltam as aulas normais. Gente, na última aula, nós corrigimos algumas atividades, certo? E ficou uma questão lá na página 339, certo? Para a gente corrigir, né? Para a gente fazer. Página 339, questão número 8. Vamos lá. Questão 330, página 339, questão 8. E diz assim: o uso do modo imperativo torna mais clara a intenção comunicativa dos textos publicitários. Pensando nisso, leia os perfis de anunciantes descritos abaixo e, em seguida, elabore frases que possam finalizar adequadamente seus anúncios. Flexione os verbos no modo imperativo. Como vocês sabem, né, gente, o modo imperativo é o modo que expressa uma ordem, né, um pedido, certo? Então, vocês tinham que escrever alguma frase, certo? Em que o verbo estivesse no imperativo, fazendo um apelo às pessoas para que elas utilizassem, né, ou fizessem o que o anúncio quer, né? O perfil do anunciante. Uma uma instituição governamental que desempenha um importante trabalho de coletar sangue e doá-lo para pessoas necessitadas, está com o estoque acabando. Como a gente poderia fazer uma frase, né? Criar aí uma frase, certo? Para pedir que as pessoas ajudem, né? Uma frase curta. Poderia ser doe sangue, salve vidas, né? O que mais, gente? Venha doar, né? Então, são exemplos que vocês poderiam colocar aí nesse perfil do anunciante, né? Doe sangue, salve vidas, venha participar, né? Então, essa questão é para vocês fazerem isso, tá? Uma frase curta que chamasse a atenção das pessoas para o que o anunciante aí descrito, né? Estivesse à procura, estivesse em busca, certo? De mostrar para as pessoas, ou de pedir, né? Para as pessoas que vão ler o anúncio. Perfil 2, uma agência de automóveis importados recentemente instalada no país está enfrentando sérias dificuldades financeiras devido a poucas verbas. O motivo é a desconfiança dos consumidores em relação à marca, que ainda é desconhecida. Então, o problema aí desse segundo anunciante é o seguinte: ele tem aí uma agência, né, de automóveis, porém as pessoas não confiam muito nessa agência por ser uma agência nova, né? Uma frase de efeito falando aí
dessa agência para as pessoas confiarem? Como poderia ser? Nós poderíamos usar verbos, né, como acredite, confie, né? Acredite no nosso potencial, certo? Então, vocês podem criar alguma frase aí com esses verbos no imperativo. Acredite no nosso potencial, confie na nossa marca, certo? Enfim. E o perfil 3 era o seguinte: uma grande construtora de edifícios teve suas vendas diminuídas drasticamente. Desculpa, gente, vamos lá. Drasticamente devido a boatos inventados por uma concorrente a respeito do perigo de desabamento dos seus prédios. Então, a gente vê aí nessa terceira que se refere a uma construtora que está sofrendo aí por conta de boatos, né, onde diz que os prédios dessa empresa podem cair, podem desabar, como a empresa, né, poderia fazer, né, as pessoas fazer criar uma frase, né, pedindo para as pessoas acreditarem em seu negócio, né, acreditarem na construtora, né, vocês vão criar alguma frase com o verbo no imperativo. Acredite no nosso trabalho, não acredite em boatos, né, vocês vão usar aí a imaginação de vocês para criar uma frase deste tipo, tá? Aí, pessoal, nós vamos entrar agora, certo? Na página 340, que é como se fosse a segunda parte deste capítulo. Nós vimos, né, há muito tempo lá atrás, no início do capítulo, a formação de algumas palavras, certo? Porém, a gente ainda vai rever isso tudo de novo, tá bom? A gente, como uma forma de revisão, até porque a gente ainda vai usar a gramática, né? Na gramática tem tudo isso, tá bom? E lá na prova de vocês vai cair, o conteúdo que vai cair na prova de vocês, final, é exatamente esse, né? A formação de palavras, né? Como a gente viu, como vocês estudaram, não existe apenas um processo de formação de palavras. Existe a composição por aglutinação, a composição por justa posição, né? E muitas outras formações de palavras. A parassíntese, né? Nós vimos várias e nós vamos recapitular isso quando nós passarmos para a gramática com alguns exercícios que eu vou passar para vocês copiarem seus cadernos. Agora, nós temos aqui outros processos de formação de palavra, certo? Na página 340. Temos aí a redução, a onomatopeia, a sigla e o neologismo, certo? São mais alguns processos de formação de palavras, ok? Vamos lá, página 340, acompanhem a leitura. Opa, desculpa. Acompanhem a leitura juntamente comigo. Vamos lá. Como vimos na primeira parte deste capítulo, a derivação e a composição são os processos de formação de palavras mais produtivos. Falando mais especificamente, a sufixação, a prefixação e a composição são responsáveis por aproximadamente 90% da formação de palavras no português atual. No entanto, há muitos outros processos. Nessa etapa, veremos mais alguns que, apesar de mais restritos, também são muito importantes. Então, nós vimos, gente, na primeira parte do capítulo, que as palavras elas podem ser compostas, formadas pela composição ou pela derivação, certo? E dentro da composição, aí eu tenho outras nomenclaturas, certo? E dentro da derivação, do mesmo jeito.
mais, como diz aí no texto, 90%, né, muita coisa, das palavras do nosso português, da nossa língua, são formadas por composição ou por derivação, né? Tendo aí a sufixação, certo? Como eu já falei, a composição por justa a composição por aglutinação ou por justaposição, que a gente vai relembrar isso mais na frente, tá? Só que agora nós vamos ver que existem, além dessas principais, né, que são responsáveis aí por 90% da formação do nosso vocabulário, que existem outras que, apesar de serem bem restritas, né, terem menos palavras, também são muito importantes e precisam ser estudadas. Nós vamos começar aí pela redução. Que formação de palavra é essa, gente? Quando eu falo de redução, o que é que vem na mente de vocês quando vocês escutam a palavra redução? E aí, gente, quando eu falo de redução, o que é que eu penso, né? Quando eu falo quando eu ouço essa palavra, redução, né? Me lembra aí essa palavra? Redução, reduzir, né? A gente já lembra aí do verbo no infinitivo, reduzir, né? O que é reduzir? Tornar menor, né? Aí vamos ver aí como é que acontece essa redução, tá certo? A redução, também chamada, olha aí, de abreviação vocabular, consiste em formar palavras a partir da redução de uma palavra primitiva. As palavras formadas dessa maneira são muito comuns em situações informais, funcionando muitas vezes como gírias. A redução da palavra primitiva é imprevisível e não segue padrões definidos. Observe: Portuga de português, mina de menina, japa de japonês, fla de Flamengo ou flu de fluminense. Então, gente, esse processo, né, chamado de redução, nada mais é que a abreviação, certo? A abreviação vocabular. Ou seja, pegar uma palavra, certo? E reduzi-la, ok? A gente tem uma mania de fazer isso nas redes, né, digitalmente, certo? Mas aqui nós estamos falando da abreviatura vocabular. Vamos pensar aí, gente, em palavras que vocês conhecem, certo? Que vocês usam, reduzidas. Como o exemplo que ele nos deu aqui no livro. Mina, né? Que se tornou até uma gíria. É uma redução de que palavra? Da palavra menina. E aí, pensem um pouquinho, vou dar um tempo para vocês pensarem, certo? E lembrarem aí de alguma palavra que vocês usam reduzida. Que no dia a dia de vocês usam essa palavra reduzida. E vocês usam a redução. Vamos aí pensar um pouquinho.
E aí, pessoal, nada? Não lembro de nenhuma palavra que vocês usam no seu dia a dia de forma reduzida? Verdade, nós usamos essa palavra dessa forma. Porém, no caso aí do vamos, né? Realmente a gente usa, a gente reduz. O brasileiro, nós temos essa mania de abreviar tudo, né, gente? Nós temos essa mania de abreviar. Mas no caso aí do vamos, seria mais um regionalismo, uma abreviação da palavra. Porém, quando eu falo aqui da redução, são palavras que são maiores e eu reduzo a uma palavra menor. Vou dar um exemplo aqui com o nome de pessoa. Quando a pessoa se chama, por exemplo, né, José, que acabou de entrar aí, mas não foi proposital, tá? Quando José. Normalmente, se a pessoa só chama-se José, como é que a gente chama? Né? Exatamente. Isso mesmo, Laura. Nesse caso aí é uma redução. Se torna como se fosse uma, entre aspas, nova palavra, certo? Vamos ver aqui outro exemplo. As meninas, quando vão fazer aí a micropigmentação na sobrancelha, como é que a gente chama? Ao invés de eu dizer assim, hoje eu vou fazer uma micropigmentação na sobrancelha. Aí a gente diz o quê? Hoje eu vou fazer uma micro. Entenderam como é o processo de redução? É pegar uma palavra e reduzi-la e ficar usando essa redução, como se fosse uma nova palavra. Deixa eu ver aqui outro exemplo que eu coloquei para vocês. Cinema. Como é que a gente chama? O cinema. Qual a nova nomenclatura que a gente dá aí para o cinema? Exatamente, Laura. É isso mesmo. Entenderam, gente, como é esse processo de redução? É eu pegar uma palavra, reduzi-la, né, a uma palavra menor e ficar usando aquela palavra. Hoje eu vou fazer minha micro, ao invés de dizer micropigmentação. Então, a palavra micro é uma palavra que foi formada por redução. Entenderam? No caso aí do vamos, é uma forma popular, né? Que não deixa também de ser reduzida. Mas o caso aí das palavras formadas por redução é nesse caso, tá? Por exemplo, a motocicleta, né? Quando existia, o pessoal chamava de motocicleta. Hoje em dia chama-se apenas moto, né? Ninguém chama motocicleta. Então, moto é uma palavra que foi formada por redução. Beleza, gente? Bem simples, né? Esse processo aí. E uma coisa interessante. As palavras formadas aí por redução, elas são usadas normalmente, tá? Em contextos informais. Óbvio que se eu preciso escrever em um contexto formal ou falar em um contexto formal, eu vou usar a palavra completa, né? Não vou usar a redução. Aí vamos aí a onomatopeia, certo? Quando eu falo de onomatopeia, gente, vocês lembram? Eu acredito que vocês sabem, né? Se não sabem, é porque já esqueceram, mas todo mundo já ouviu falar de onomatopeia, até porque no sétimo ano a gente estuda, né? Isso, a gente vê até antes do sétimo ano. O que seria a onomatopeia? Com as palavras de vocês. Vocês conseguiriam explicar? Quem sabe o que é onomatopeia? Ou dar um exemplo de onomatopeia? Não, não lembra? Vamos lá, gente, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, quando eu peço para uma criança, eu falo com a criança, eu peço assim, imite, como é que o cachorro faz?
e a criança diz au, au. O gato, miau. Isso, gente, é a onomatopeia. É a imitação de sons, né? Por exemplo, se eu digo assim, toque, toque. Se eu falo toque, toque, dependendo do contexto, você vai entender o quê? Que é alguém batendo em uma porta. Realmente, o som da pessoa batendo a porta é toque, toque? Não necessariamente, né? Mas todo mundo já internalizou, exatamente, internalizou que aquilo é o som da porta, né? É verdade. Tem muita onomatopeia em histórias em quadrinhos, né? Sobre toque-toque e outras, né? Quando, por exemplo, o personagem lá da história em quadrinhos leva um tombo, ou leva uma surra, ou leva um machucado, né? É verdade, Laura. Aí a gente vai aqui ver. A onomatopeia são palavras formadas a partir da tentativa de reproduzir ruídos, vozes de animais, sons da natureza, etc. Exemplo: atim, cocoricó, cri-cri, miau, pocotó, reco-reco, tic-tac, zaz, né? Então, é uma tentativa, a onomatopeia é uma tentativa de reproduzir sons, né? Sons de um objeto, de um ruído, de um animal. Então, dentro da nossa mente, nós já internalizamos isso. Então, se eu digo atim, né? Quando ele coloca aí no texto de vocês, esse atim. Todo mundo sabe que esse atim aqui significa o quê, gente? É o som do quê? Esse atim seria o som de quê? De um espirro, né? Então, a onomatopeia é isso. Então, a gente já viu aí a redução e a onomatopeia, certo? Depois, nós ainda temos aí a sigla. A sigla é uma palavra formada a partir da união da letra ou da sílaba inicial de cada um dos componentes da expressão da expressão ou do título. Observe. Todo mundo já sabe, né, gente, o que é uma sigla. Por exemplo, quando a gente vê aí Polícia Militar, PM, Sistema Único de Saúde, SUS, Universidade de Pernambuco, UP, Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Então, a sigla é diferente da redução, certo? Por quê? A redução, a gente reduz a palavra, né, a uma palavra menor. No caso aí da sigla, ela é formada pela união de letras, né, pela primeira sílaba, ou se tem mais de uma palavra, pela primeira letra de cada palavra, né? E assim forma-se a sigla. É um outro processo de formação de palavra. Por exemplo, se eu digo aqui UFC, né? Dependendo do contexto, falando do contexto de universidade. UFC significa o quê, gente? Universidade Federal do Ceará. Para não dizer Universidade Federal do Ceará, a gente usa a sigla UFC, como, por exemplo, a US, né? Vou colocar aqui. Que é o quê? É a sigla para se referir à Universidade Estadual do Ceará, certo? Essas formações de palavra aqui, esses processos aqui de formação de palavras, eu acredito que são bem mais simples, né, do que aqueles primeiros, tá certo? Esses aqui são usados mais em contextos informais, ok? Então, a gente já viu aí a redução, a onomatopeia e a sigla. Agora, vamos ao neologismo. Gente, quando eu falo de neo, vocês sabem o significado de neo? O que seria, quando eu uso esse prefixo aqui nas palavras neo, normalmente, geralmente significa novo, né? Então, novo logismo. O que seria um neologismo, né? Vamos aí descobrir.
tá? A língua sempre está mudando. O português que nossos avós falavam não é o mesmo que nossos pais falavam quando eram jovens, que, por sua vez, é diferente do nosso. A todo momento, palavras nascem. Neologismo. Então, o neologismo a gente já vê aí que é o nascimento de novas palavras. Transformam-se, né? Ou morrem, que é o arcaísmo. Já já a gente vai falar sobre isso. Por isso, é comum e certo dizer que a língua é um organismo vivo que acompanha as demandas e transformações sociais. Por exemplo, o campo da tecnologia, com sua aparente e infinita capacidade de inventar dispositivos, práticas e serviços, tem sido um espaço fértil para os neologismos, certo? Então, vamos só ler aí esse texto aí. Macumbeiro moderno. Trago a pessoa amada em 3 tuitadas. Realizo trabalhos com farofa pronta, pipoca de micro-ondas e frango da padaria. Tudo sossegado. Baixo Santo por download, atendo por Skype, Facebook e videoconferência. Basta estar conectado. Óbvio, né, gente, que isso é uma brincadeira, mas é para explicar o quê? Que esse neologismo, já antes das tecnologias, da internet, está tão presente, já existia, né? Por quê? Porque, como o próprio texto fala aí, os nossos avós falavam de uma forma, nossos pais na adolescência falavam de outra forma. Hoje em dia, a linguagem é totalmente diferente. E isso acontece o quê? Que processo é esse? É o chamado neologismo, né? E ao contrário do neologismo, nós temos aí o arcaísmo, que seria o quê? São palavras, o arcaísmo são palavras que caem em desuso, certo? Com o tempo, a palavra deixa de ser usada. Ou seja, morre, né? Entre aspas, a palavra deixa de ser usada. Então, isso é o arcaísmo. Mas o importante aqui para a gente é saber o que é o neologismo, que é a criação de novas palavras. Com a internet, gente, a todo vapor, né? Com o uso da internet todos os dias, o neologismo, esse processo aí de criação de palavras, fica cada dia mais forte, porque diariamente a gente se depara com uma nova palavra na internet, né? Vamos aí pensar, daqui a pouco nós lemos o restante do texto. Mas vamos pensar, gente, em palavras que foram criadas aí nesse mundo virtual, né? Lembrem, pensem aí em alguma palavra que há algum tempo atrás não existia e que passou a existir com o uso da internet, que ficou famosa na internet.
Não, gente, não conseguem lembrar, né? Essa geração da internet. Então, vamos lá. Por exemplo, gente, uma palavra que está muito forte aí, né, há algum tempo na internet. A questão da militância, militar, né? Militar, você já militou hoje, né? Isso é um neologismo, certo? Por exemplo, outra palavra, panelaço, né? Vamos fazer um panelaço na rua. Nesse caso aí, o panelaço é um neologismo. Aí outro que tem aqui, que é muito forte, né? Que não é tão atual, há algum tempo se usa, é o mitou, né? O fulano mitou na internet, né? Você mitou. Tudo isso são neologismos. Um que está bem atual, né? Que eu vejo em alguns vídeos, é o exclói, né, gente? Essa palavra existe realmente no nosso vocabulário? Exclói? Não, né? É um neologismo criado lá na internet. Mas é importante nós sabermos mais algumas coisinhas sobre isso. Vamos aí, né? O texto acima, foi aí o que eu li para vocês, o Macumbeiro Moderno, que faz tudo aí pela internet, né? Diz o seguinte: o texto acima explora as palavras e serviços digitais para reinventar, modernizando com o uso tecnológico uma prática antiga, a encomenda de serviços espirituais, o que gera certo contrassenso, né? Facilitar e simplificar rituais espirituais e, consequentemente, provocar humor. É também possível formar neologismo de maneira produtiva e interessante, quando inventamos uma nova palavra para um significado já existente, como, por exemplo, inverdade, que significa mentira, ou quando uma palavra antiga ganha um novo significado, como zebra, que significa azar. O estado do neologismo é provisório, pois as novas palavras podem ser esquecidas ou podem ser incorporadas oficialmente ao vocabulário oficial depois de consagradas pelo uso. Em ambas as situações, deixam de ser neologismos. O neologismo já foi considerado um vício de linguagem com valor negativo, por ser visto como um desvio da norma padrão. Hoje, não mais, pois as investigações linguísticas têm demonstrado que a formação de novas palavras é um processo saudável de manutenção da existência e da eficiência da língua com vistas à expressividade. Então, vamos lá, né? O neologismo, quando é que o neologismo deixa de ser neologismo, tá? Se eu uso, por exemplo, essa palavra aí, mita, certo dia, né, com o passar do tempo, as pessoas vão parando de usar essa palavra, né? E ninguém mais usa. A palavra caiu em desuso, desapareceu, né? Ninguém usa mais ela na internet, em lugar nenhum. Então a palavra deixou de ser um neologismo. E tem um outro ponto. Se a palavra começa a ser muito usada, né, e ela é incorporada realmente à língua, ela também deixa de ser um neologismo, passando a fazer parte, né, do nosso vocabulário, fazendo parte assim do nosso vocabulário oficial. Ok, gente. Aí o que é que a gente vê aí no final do texto? Que antigamente a língua, desculpa, o neologismo ele era visto negativamente nesse ato de criar novas palavras, certo? Hoje em dia, percebeu-se, né, os gramáticos, os estudiosos da língua perceberam que isso não tem nada de negativo, né? Pelo contrário, o neologismo torna a língua viva, né? Criar novas palavras torna a língua, a nossa língua, uma língua viva, em constante mudança e evolução, tá certo? Então, esses foram os processos, né? 4 novos processos aí e últimos de formação das palavras, né? Da língua portuguesa, certo? Vocês vão fazer aí essa atividade, tá bom? Em relação a esses anúncios, a partir da página 342, e amanhã a gente retorna com correção, tá certo? Das atividades, gente. Ok? Deixem aí agora o número de vocês, tá certo? Para que eu possa fazer a frequência, por favor.
Prontinho, gente. Tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus.